Mandando um abraço também a Jutaí Souza. Mandando aquele abraço também a Joilson, que também é meu amigo lá de Salvador. E a os Joilsons aqui também da PIB Candial. Tamo junto, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Mandando aquele abraço especial para Edvânia, também de Candial. E mandando aquele abraço à galera de São Nicolau que me acompanha aqui também nos vídeos. Aí, tamo junto, missionária. Vamos nessa, vamos pra cima. Agora mandando aquele abraço à irmã Neuza também. Tamo junto. Bom, se eu ficar mandando abraço aqui para todo mundo desse vídeo, o povo que veio para ver, rapaz, o negócio da oração vai embora e não vai ficar, rapaz. O objetivo é que todo mundo veja as coisas, né? Então vamos nessa. Gente, eu tô com um vídeo aqui que um médico falou, gravou num podcast. É um podcast adventista, até onde eu pude perceber. Mas esse vídeo eu peguei no grupo da igreja. Uma irmã postou falando sobre o poder da oração. Eu não lembro o nome da irmã, senão eu ia mencionar aqui, mas eu quero agradecer a irmã que postou esse vídeo no grupo da igreja, beleza? Quando ela ver esse vídeo, se um dia ela ver, ela vai lembrar que foi ela que postou no grupo da igreja. Muito obrigado, irmã. Eu aprendi muito com esse vídeo, né? A minha fé aumentou nesse vídeo. Eu espero que a fé de você que esteja do outro lado aí aumente também, rapaz. Vamos nessa. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele. Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? É mais sangue para o lobo pré-frontal? Não, ele está em coma. Né? É placebo? Não, ele está em coma. Mas oraram por eles. Então... Bom, galera, tá aí o vídeo, né? Pra gente refletir aqui. Primeiro, eu quero dizer para você que está do outro lado, sim, existe esses estudos. Esses estudos existem. Já desde muito tempo, desde o século passado, que tem pesquisas feitas em universidades, né, universidade de medicina, universidade de psicologia e etc, onde se fazem estudos em relação à religiosidade. Nesses estudos tem perspectivas espíritas, cristãs e de vários outros segmentos religiosos, inclusive tem até ateus envolvidos nessas pesquisas, claro que com o intuito de tentar deturpar a religião e etc. Mas existem esses estudos sim, a respeito de, como é que pode dizer assim, de como a religião influencia na saúde das pessoas. Inclusive eu assisti um react de um médico, né, que estava reagindo a esse pedaço do podcast e ele estava mostrando os estudos. Claro que ele reagiu de maneira bem cética e ele falou que não é bem como o rapaz aqui, né, o Birman tá falando. Ele fez algumas ressalvas e depois de ver o podcast, o react dele, né, eu pude também ter uma visão a respeito das coisas também. Então eu posso afirmar para vocês, quem quiser pesquisar pode pesquisar, eu afirmo sim, tem essas pesquisas sim. E sim, eu não vou ser doido de dizer que o Denis aqui tá errado, porque eu vivenciei isto. Quando eu era criança, eu tive uma bactéria na minha perna, de tanto brincar na areia, né? Graças a Deus eu fui uma criança que teve infância e eu brincava muito na areia. Eu peguei um tipo de bactéria nas pernas, que minha perna ficou cheia de caroços e esses caroços estouraram e ficaram saindo pus. Ficou uma coisa purulenta. Minhas perninhas ficou horrível. Eu tinha na faixa de uns 5, 6 anos de idade na época, mais ou menos. Botava remédio, não sarava, porque eu sempre ficava coçando, sempre saía, não ficava legal. Botou remédio de tudo quanto é tipo, me deu analgésico, anti-inflamatório, tanta coisa e não sarava. Meu pai na época estava frequentando a igreja e foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive.
na igreja, era uma igreja pentecostal, a Igreja Batista Missionária Pentecostal de Piripiri, lá em Piripiri, do pastor Miguel. Um abraço aí, pastor Miguel, tamo junto. Em nome de Jesus. Ele fez uma oração, pegou o óleo ungido. Quem passou o óleo nas minhas pernas foi o meu pai, é claro, né? Passou o óleo ungido nas minhas pernas, fez uma oração. E depois dessa oração, no outro dia, a minha perna, que tava toda purulenta, descia, gente. Pus assim, descia pela perna. Tava um negócio feio, já tava cheirando mal. As minhas perninhas voltaram a ficar de boa. Como é que foi? Fechou tudo e cicatrizou e parecendo filme, né? O filme mostra as curas, aquela cura, tudo se regenerando ali. Não. No outro dia amanheceu tudo seco. E os dias foram passando e já não abriu mais ferida, nem desceu pus nenhum, nada. Começou um processo realmente de cura muito rápido, a ponto de em uma semana só ter ficado as marquinhas branquinhas, né? Tudo sem o cascão. Quando cai o cascão da ferida, fica todas aquelas marquinhas branquinhas. E graças a Deus a minha perna nunca mais teve isso. Então sim, a oração funciona, coisa acontece. Eu tenho o caso do meu tio, que ele teve uma enfermidade no pulmão, que a gente fala assim, né? Cheirava como câncer, se comportava como câncer, né? Foi tratado, digamos assim, o médico que ia fazer a cirurgia era um oncologista, né? Que é o médico do câncer, mas no exame não falava propriamente ele está com câncer, né? Falava que ele estava com uma necrose que aparentava ser um câncer, um tipo de câncer, alguma coisa assim, né? Então eu costumo dizer logo que ele estava com câncer no pulmão. Mas no exame falar que é uma necrose, que provavelmente fosse câncer. Tudo indicava que foi câncer. A biópsia também falou que 90% de ser câncer. Então, como tem uns 10% de não ser, né, não tinha certeza, não dá para afirmar que foi. Mas eu falo que foi porque se comportava como era e tudo, era tão grave a coisa que meu tio perdeu muito quilo. Meu tio colocava sangue pelo nariz, pelos ouvidos, meu tio caía, ele não aparentava que ia sobreviver, tava pesando muito, muito magro mesmo. Foi uma situação feia que quem viu ele dizia que ele não ia sair dessa. E num culto na casa dele, ele tinha marcado a operação, já tinha feito 2 biópsias, feito todo tipo de exame. Ele tinha dito que ele tinha que operar ele, tinha que abrir ele e cortar o pedaço do pulmão que estava com aquela necrose, né, com aquele tipo de coisa lá que ninguém sabia dizer direito o que era, mas que estava matando meu tio. E a gente orou. E na oração eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, mostra que o Senhor faz as coisas do passado, faz hoje. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar meu tio e operar ele antes dele entrar na mesa de cirurgia para glorificar o teu nome. Se o Senhor quiser fazer, Deus faz. Rapaz, foi incrível. Depilaram o meu tio e antes de botar ele na mesa, primeiro tirou a tomografia para saber qual o tamanho da coisa. E na tomografia, no lugar que estava a situação, a necrose, o que parecia ser um câncer, estava tudo sarado com uma marquinha no lugar, como se tivesse sido operado. E o médico entrou em parafuso, falou que aquilo não é possível, que tinha que abrir meu tio para tirar o câncer que estava lá. E todo mundo falou que era um absurdo, e ele disse que a máquina do hospital estava quebrada e tal, e aí teve que chamar uma junta médica, se reunir no hospital lá em Salvador, foram para uma sala, botou os exames tudo para passar no telão lá, meio mundo de coisa, o médico cirurgião falando que queria abrir meu tio, que se meu tio morresse a culpa ia ser do hospital. Rapaz, porque ele tinha uma coisa no pulmão que precisava ser tirado, e os exames diziam que ele já não estava mais com nada daquilo, que só tinha um traço no lugar, como se já tivesse sido operado. Glória a Deus, glória a Deus. E o médico falou que isso é impossível. E aí mandou ele refazer os exames, e todos os exames que ele fez em outros lugares, em outros laboratórios, deu a mesma coisa. Meu tio tá vivo. Ele no outro dia voltou a engordar de novo, voltou a ter vida de novo. Você entende? Meu tio foi curado. E agora, faz o que com isso? Com o que eu vivi, com o que meu tio viveu, a gente faz o que com isso? A medicina não tem como explicar. Foi uma oração, foi Deus. É simples. Tem vários casos, tem um caso aqui mesmo do povoado onde eu moro, de uma moça, né, que ela era estéril, ela não podia ter filho. E o médico falou que ela não poderia ter filho, que era para ela se conformar. E um rapaz aqui, né, foi orar por ela e botou a mão na barriga dela e falou: em nome de Jesus, você vai procriar. E um ano depois,
ela chegou a, veja como as coisas de Deus é. Um ano depois ela veio comemorar o Natal aqui e veio com um examezinho dizendo que estava grávida, e ela tá grávida, o neném tá na barriga dela. E agora, por que ela ficou grávida? Por causa de uma oração? A oração tem poder, gente. A oração, quando a gente pede as coisas a Deus, a gente recebe. E eu digo a oração tem poder, eu acredito, né, que o poder de Deus, a misericórdia de Deus, ela é acessível a todos. A misericórdia de Deus é acessível a todos, gente. Todos. Qualquer pessoa que pedir a Deus alguma ajuda e acreditar que Ele vai fazer, Ele faz. Na Escritura diz que tem um grupo de pessoas que chamava Jesus de Senhor, que expulsava demônio, que curava enfermo, que fazia sinais e prodígios, né? Que experimentavam do poder de Deus, mas não são salvos. Que vai dizer, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz e eu aconteci, e vai para o inferno porque não tinha uma vida com Deus. Eram pessoas que experimentavam do poder de Deus, experimentavam dos milagres de Jesus Cristo, mas não tinha uma vida com Deus, não era discípulo de Jesus Cristo. O que isso nos leva a pensar? Às vezes a gente tem a ideia de que só quem expulsa demônio é salvo, mas esse texto de Mateus 7, que está na tela, diz totalmente o contrário. Tem gente que expulsa demônio porque não expulsa demônio, gente, pela sua santidade. O demônio não vai sair da vida de uma pessoa porque eu sou santo. Não, ele sai porque o nome de Jesus é santo. Porque eu acredito que Jesus arranca ele de lá e que ele tira. Expulsar demônio não é sinal de salvação de ninguém. É sinal de que aquela pessoa crê e pede a Deus. E ela pede crendo e Deus faz. E é por isso que tem um monte de gente salva que não tem condição de expulsar um demônio porque pede sem fé. E tem gente que não é salvo, pede e Deus expulsa o capiroto tem que sair porque ele tá pedindo com fé. Essa é a triste realidade. Tá entendendo? É a triste realidade. Tem gente que é salvo e não experimenta do poder de Deus. E tem gente que não é salvo e experimenta porque pede crendo. Às vezes a pessoa é de um espírita, ela é do candomblé, ela é de alguma coisa e ela tem fé que vai ser curada e é curada porque Deus deixou a misericórdia dele sobre todos. A divina providência, a graça comum está sobre toda a humanidade e acessível a todos. Todos podem acessar essa graça comum, todos podem receber bênçãos de Deus, todos podem receber socorro de Deus em tempo oportuno se pedir, crendo que vai. Agora é claro que em todo estudo tem aquele grupo de pessoas que estudam para denegrir, tem aquele grupo de pessoas que estudam para puxar brasa para sua sardinha, que vai manipular até alguns resultados para dizer, olha como a fé é isso e aquilo, e tem aqueles que estudam de maneira neutra, séria, sendo religiosos ou não, mas que estudam a coisa de maneira séria e que tem chegado a certas conclusões. Então, dependendo do grupo que está estudando, que você for ler, você vai ter uma postura de repúdio. Não, peraí, realmente acontecem algumas coisas, mas a gente não sabe direito ainda, está em estudo. Ou você vai ter aquela ideia muito de puxar a brasa para a sardinha para dizer assim, não é indiscutível. Não, ainda é discutível. Porque existem casos em que nós oramos e nada acontece. Ou vai me dizer que todas as orações são sempre respondidas. Deus é um mistério. Nós não conseguimos dizer todas as coisas a respeito do nosso Criador. Por que que ele atende a oração de uns e outros não? Por que que mesmo quando uma oração é feita com fé, ele ainda assim não atende? Nós não entendemos. Nós só entendemos que as coisas acontecem sobrenaturalmente. E tem coisas, tem segredos que Deus reservou para ele. A única coisa que eu posso dizer é que Deus não erra. Se tem um parente nosso que precisou partir desta para uma melhor, é porque era o melhor que era para acontecer com aquela pessoa. Tá entendendo? Por mais duro que seja, tá ligado? Por mais duro que seja. Às vezes a gente faz algumas orações que não são atendidas. E isso é um problemão. É um problema sério. E é assunto para outro vídeo. Porque eu confesso para vocês, eu não tenho a mínima ideia do que falar. Eu deixo até para que outra pessoa responda. Por que que a gente ora com fé às vezes e as coisas não acontecem? Eu não tenho ideia. Meu único consolo é saber que todas as coisas contribuem para o meu bem. Agora, o meu bem nem sempre é receber aquilo que eu estou pedindo. E dói. Às vezes dói. Em todo ser humano dói.
Às vezes a gente tem um parente, um amigo que está enfermo, a gente ora e nada acontece. Então, se tiver um grupo científico estudando nesse momento em que Deus não vai fazer aquele milagre que está sendo pedido, o resultado daquele grupo com certeza vai ser aí, a oração não causou efeito nenhum, a não ser paz, trouxe paz. Todo estudo científico já comprovou que o fato de você orar, crer em Deus, o fato de você andar com Jesus, modifica a sua vida psicológica para melhor. Agora é óbvio que existem ambientes cristãos, religiosos e etc. que traz uma confusão dos diabos na cabeça da pessoa. Existem pessoas que são depressivas porque foram se tornar cristãs. Existem pessoas que são depressivas, que ficaram malucas porque entrou na igreja. É verdade. Por que tem isso? Porque tem igreja que não tem compromisso com o estudo da palavra e com o ensino verdadeiro. Então cria muita confusão. Eu conheço pessoas que frequentam e que gostam de ambiente de igreja de fogo, que tem filhos pensando em se cortar, filhos pensando em se matar, filhos com depressão, com crise de pânico e escambau. Por quê? Por causa das crenças que tem naquele lugar. Crenças essas que eu combato aqui no De Fora da Gaiola ao longo dos anos, quem me acompanha sabe. Crenças essas que a gente tenta falar, tenta conscientizar, né? Então tem esse ambiente sim que traz insanidade mental à pessoa que chega, infelizmente. É por isso que eu valorizo muito o ambiente cristão que eu estou hoje, tá bom? Que é uma igreja espetacular, é a primeira igreja batista. Eu confesso para você que é a melhor igreja que eu já fui até hoje. Pelo menos a que eu congrego lá em Candeal, né? Onde eu frequento. É uma igreja espetacular, com um ensinamento maduro, com uma postura madura. Uma outra igreja que eu gostei também foi a presbiteriana. A igreja luterana também, a que eu visitei, a que eu tive a oportunidade de ter amizade com um pastor luterano lá em Salvador, né? Eu me aproximei da igreja luterana para ver como era, se parecia com as ideias de Martinho Lutero e etc. Eu queria conhecer um pouco mais Lutero, não tinha todos os livros dele, então a melhor maneira que eu achei era me aproximar da igreja luterana. Acabou que a igreja luterana não tem muito de Lutero, tá ligado? De Lutero só tem o nome, cara. Mas foi uma experiência muito boa, que eu passei visitando, né, participando de alguns grupos de estudo na igreja luterana lá em Paripe. Um abraço aí para vocês aí de Paripe, se estiver me assistindo. Aquele abraço, tamo junto aí, pastor. Né? Foi uma bênção, uma igreja que eu considero séria e que eu indicaria sim para alguém frequentar. Agora, eu confesso que, mano, a igreja batista, cara, a primeira igreja batista é incomparável, velho. Eu gosto muito. E não tem aquelas crendices, tá ligado, cara? É uma igreja séria, uma igreja que você entra ação e continuação. Não é aquele tipo de igreja que você entra ação e sai doido. É complicado. Mas essa é só minha opinião, né? Eu não tô querendo desfazer de ninguém, tô falando só minha opinião. Desde o início do vídeo eu tô citando minha opinião e falando as coisas que aconteceram comigo, o meu testemunho e com as pessoas ao meu redor. Tem dúvida, cara, dessas coisas? Tem dúvida se essas coisas acontecem? Vai numa igreja, mano. Começa a frequentar uma igreja aí, que você vai ver. Começa a frequentar uma igreja. Uma igreja que creia no poder de Deus. Uma igreja que acredita que oração Deus atende. Porque tem um monte de crente que acredita que Deus não atende a oração, né? Que Deus vai fazer o que ele quiser e blá, blá, blá. Não, ora, creia, que você vai ver o que vai acontecer. Faz o teste, mesmo do jeito que você tá. Eu sou ateu. Ora, faça uma oração, ateu. Eu te desafio você fazer uma oração. Agora ore e seja sincero. Diga a Deus, eu não acredito muito que o Senhor existe não, mas o cara lá do YouTube disse que era pra eu falar, então eu tô falando aqui. Senhor, por favor, me ajude aqui a resolver determinada situação. Me ajude a que a pessoa fique curada, sei lá o que você tá precisando. Pede, pode pedir. Agora não chega xingando Deus não, chega na manha. Com respeito. Mesmo que você acredita que ele não existe, chega com respeito. Um respeito imaginário. Vai lá, faz o teste. Mano, faça o teste, ateu. Só digo isso, faça o teste. Até a próxima, se Deus quiser.